Amém? Lemos aí, Deuteronômio 10, 12. Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e ames e sirvas ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, com toda a sua alma, e guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra, tudo o que nela há. Então somente o Senhor se agradou dos teus pais para nos amar, e vós, descendência deles, escolheu depois deles de todos os povos, como neste dia se vê. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Senhor nosso Deus, falai conosco, nos abençoai, Senhor. Visita cada irmão que está aqui hoje, ó Pai. Que a tua bênção esteja sobre a tua igreja, que a tua bênção esteja sobre os lares, sobre as famílias, Pai Santo, para a tua glória. Cura quem estiver enfermo nessa noite, repreende todo mal, abençoa o casamento, lá na família, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Pode se assentar, os irmãos que nos visitam, que o Senhor te abençoe, irmãos. Irmãos, o que é agradar a Deus? E quando eu agrado a Deus, eu vou ter uma vida vitoriosa. Como eu faço para agradar a Deus e ter uma vida vitoriosa? Um dia alguém perguntou a uma jovenzinha, né? Uma criança, chegando na adolescência, uma jovem, e essa de uma família muito temente ao Senhor, que frequentava a escola dominical. Se você tem sua família, traga suas crianças para a escola dominical, venha adorar o Senhor. E um dia foi perguntado a ela como ter uma vida vitoriosa. Ela falou simples: eu conservo Jesus dentro do meu coração, todos os dias. E quando? Baixa um pouquinho. O tiro perfeito. Todos os dias, quando Satanás vem bater a porta, sabe o que eu faço? Eu mando, tá bom, que ele atenda. Eu peço ao Senhor que atenda a porta. Quando o mal vem bater na minha porta, ele vai vir bater na minha porta, vai bater na sua. Lembra lá em Apocalipse? Eis que estou à porta e bato. Ele não disse, meu Jesus não diz, eis que estou à porta e bato. O diabo também bate. E tem hora que ele bate, tem hora que ele abre a armadilha, tem hora que ele simplesmente quer nos destruir. Então a minha missão, eu peço ao Senhor que vá atender a porta. Você tem que estar sempre cheio do Espírito Santo. Porque se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai conseguir cumprir as exigências do Senhor. Porque todas elas são para o nosso bem. Filho abençoado é filho que dá ouvido ao seu pai. Filho abençoado é aquele que escuta a voz do seu pai. É aquele que dá atenção aos conselhos da sua mãe. É aquele que dá ouvido à sabedoria dos mais idosos, dos mais velhos. E nesse texto aqui nós vemos, quando o povo de Israel estava quase para entrar na terra prometida, no capítulo 10, nós vemos do versículo 1 até o versículo 5, as segundas tábuas da lei que Deus deu a Moisés. Pois a primeira, quando Moisés chegou 40 dias no monte, buscando aquelas tábuas que eram os mandamentos de Deus para o povo de Israel, para ter uma vida mais justa. Então, quando Moisés ia descendo do monte, Josué, que era seu escudeiro, ele ficou ao pé do monte durante os 40 dias, falou assim: olha, o povo está em festa. Moisés falou assim: eu não vejo grito dos vitoriosos, mas nos derrotados. Então aquelas tábuas, Moisés, quando chegou no arraial, viu o povo de Israel adorando a
naquelas tábuas de pedra lá, o primeiro mandamento de Êxodo, capítulo 20 é: não farás para ti imagens de esculturas, não as adorarás, nem curvarás, eu sou o Senhor teu Deus. Então, Moisés arrojou aquelas pedras no chão, quebrou, corrigiu o povo, mostrou o quanto o povo estava errado. Deus deixou o mal atingir aquele povo, porque aquele povo se desviou. Irmão, quando o mal chega na sua casa, é porque você não está cumprindo as exigências que o Senhor pede para você. Não é porque Deus está permitindo, pastor, porque Deus permitiu o mal entrar na minha vida. Não, Deus não permite, você permite. A vida é sua. Você aceitou o Senhor, você fez compromisso com Ele. Enquanto você anda com Ele, olha, a menina falou: olha, quando o mal bate na porta, eu peço para o Senhor ir abrir a porta. Eu peço para o Espírito Santo ir lá e o mal não pode entrar, porque quem está abrindo a porta é Jesus, porque eu tenho medo da minha vida. Mas a partir do momento que você deixa de seguir ao Senhor, deixa de ouvir a voz de Deus, deixa de seguir os conselhos do Senhor, então você abre brechas. E essas brechas faz com que o diabo derrote a sua vida, que o mal chegue na sua vida. Agora, então, no versículo 12, Deus fala para o povo de Israel: ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, e andes em todos os seus caminhos? Deus quer que você o tema. E aí, pensando nisso, a primeira exigência do Senhor é temor. E muita gente não entende essa palavra temor. A maioria não entendeu, porque a palavra temor, se você pegar o dicionário, é medo. Temor, é receio, é susto, pavor. Mas Deus não quer que você tenha pavor dele. Deus não quer que você tenha medo. Ele quer que você tenha. A que mais alegre que eu agrado definição seria essa: sentimento de respeito ou reverência. É viver no temor do Senhor. Provérbios 27 está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem anda no temor do Senhor é diferente. E o texto ainda continua dizendo: mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Quem não anda no temor é louco. E pessoas que andam no temor de Deus são pessoas que se preocupam com as suas ações. Ele preocupa com o que ele fala. Ele se preocupa com aquilo que ele está fazendo no trabalho, em casa, na escola, porque ele sabe que lá no trabalho você representa Jesus. Lembra de Mateus 5? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo? Não se pode esconder uma cidade edificada no monte. Irmão, você é sal, você é luz, você dá sabor, você tempera, você é a luz que brilha. Lá no seu trabalho você tem que ser a luz, você tem que ser diferencial. Quando alguém vier falar o que for, não deixa falar, não tem importância. Porque no começo, quando você muda a sua atitude, os seus colegas e amigos do trabalho começam a te criticar. Mas se você continuar fiel, logo eles vão passar a te respeitar. Vai passar a te admirar, ainda que não fale. Porque agora você não xinga mais, agora você não, quando algo dá errado, você não fica amaldiçoando, reclamando. Você vai dizer, como Thomas Edison: olha, eu não errei 1999 vezes, eu aprendi 1999 maneiras de fazer errado. Mas quando ele acertou, então quando algo der errado, você não vai reclamar, você vai agradecer ao Senhor e vai fazer bem feito de novo. Porque nós servimos ao Senhor, você tem que se preocupar com as suas ações. Primeiro, então, quem anda no temor de Deus, ele se preocupa com aquilo que ele fala. Eu sei que eu cito muito aqui 1 Coríntios 10:31. Quer comais, ou bebais, ou façais qualquer coisa, diz Paulo, para quê? Para a glória de Deus, irmão.
Lá no seu trabalho, você faz a palavra do Senhor. Você vai receber um pagamento? Vai. Daquele pagamento você vai abençoar a sua família, vai pagar suas coisas, vai conquistar, prosperar, quer seja no seu trabalho ou na sua empresa, não tem importância, mas você tem que entender que lá o que você faz, o objetivo é agradar a Deus em todo lugar. Outra coisa é andar nos seus caminhos. Agora, pois, Josué, o que é que o Senhor exige de ti? Que um tema. Segundo, e que andes em todos os seus caminhos. O que Jesus diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Não existe verdade fora de Cristo. Não existe caminho certo fora do Senhor. O caminho da paz, da alegria, da prosperidade passa por o caminho da cruz, passa por Cristo. Não dá para ser vitorioso, ter um casamento vitorioso, se o Senhor não faz parte do seu casamento. Não dá para ter uma empresa próspera, se a sua empresa, o Senhor não é parceiro da sua empresa. Se você não consegue separar 10% para abençoar a casa de Deus, para, como diz minha oferta, como gratidão, fala obrigado, Deus, porque o Senhor me dá saúde, bênção e meios para trabalhar, conquistar e prosperar. Porque o caminho da vitória passa pela cruz. Eu vou passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz, não tem jeito, você vai ter que passar pela cruz. Então Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há nada mais seguro para nós que seguir os passos de Cristo. Porque quando eu ando nos caminhos de Cristo, se você ler os 4 evangelhos, principalmente o evangelho de Lucas, que é mais detalhado, você vai ver um homem, Cristo, o Filho de Deus, o ser humano, aquele que veio aqui a esse mundo, morreu e ressuscitou, aquele que andou aqui nesse mundo, foi o homem mais gentil e educado que teve na face da terra. A Bíblia diz que as pessoas gostavam de ouvir ele, porque ele não impunha, ele explicava. Ele dava atenção ao necessitado. Ele parou para conversar com a samaritana no porto de Jacó, com uma mulher que ele não tinha boa fama. Ele entrou na casa de Zaqueu, publicano. Falou: Zaqueu, hoje eu venho pousar em sua casa. Zaqueu desceu depressa da árvore e fez um banquete para Jesus, seus apóstolos, a comitiva que estava com ele, com alegria. Ninguém entrava na casa daquele homem. O Senhor era diferente. A gente tem que ser diferente. Seu casamento tem que ser diferente. Seu lar tem que ser diferente. Uma vez quando eu fui pregar lá em Campos Verdes, nós tínhamos igreja lá, hoje não tem mais. A pastora Cláudia, que veio aqui, uma época, era filha de lá, a família dela mora lá. E nós fizemos aquele evento na rua aqui. Eu fui a pastora Cláudia na época. Era jovem, Cláudia, nem casada era, conheci ela, e a família dela já estava evangelizando lá. Cheguei na casa do Senhor com 75 anos, 70 anos. Lá era um garimpo, e depois do garimpo de Esmeralda ficou uma cidade muito próspera, mas acabou o minério, a cidade de Suel morreu. Porque onde tem minério, vai ter, mas quando acaba, todo mundo vai embora. E aquele senhor estava almoçando, e ele já tinha levado uma vida muito dura, muito difícil. Na época do vício, na época de garimpo, você sabe muitos garimpeiros, ele vive movido a álcool, né? Não sabe disso, né? Todo garimpeiro é movido a álcool, uma grande maioria tem um trabalho muito duro. Então, agora o servo de Deus, ele almoçando ali, arroz, feijão limpo, mas alguma verdurinha ali, ele falou assim: olha, como é bom, como Deus é bom, na casa do servo de Deus não falta nada. Hoje não falta nada no meu lar. Você tem que agradecer pelo que você tem. Isso é andar no temor do Senhor. Isso é andar nos seus caminhos. Eu gosto de estar no Salmo 128, verso 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Não é porque o caminho do Senhor é o caminho de vitória. Lá em Provérbios 16, verso 7. Diz assim: sendo os caminhos do homem agradável ao Senhor, olha só, faz com que
até os seus inimigos tenham paz com Ele. Quando você serve ao Senhor de todo o coração, quando você está orando, buscando, abençoando o seu lar, a sua família, quando você se preocupa em fazer a vontade de Deus por onde você vai, todo mundo vai ter paz com você. Que como vai brigar com uma pessoa que não reclama? Você xinga ela, ela fala que fica calado. Lá no seu trabalho, o encarregado está te apurrinhando, você não fala nada, você faz o seu trabalho. Então não tem como. Não dá para reclamar. Então a Bíblia diz que quando o caminho do homem agrada a Deus, até os inimigos têm paz com ele. Deve ser Provérbios 16, verso 7. Então aprenda, irmãos, faça de tudo para andar nos caminhos do Senhor. Porque o que Deus exige de nós é para o nosso bem. Olha, continuando aqui ainda em Deuteronômio 10, 12, nós lemos assim: agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor pede de ti? Não é que o ames, que o temas ao Senhor teu Deus, e ande em todos os seus caminhos, e ande e sirva ao Senhor teu Deus de todo o coração. Amar e servir a Deus de todo o coração. É isso que Deus quer de você. Deus quer que você o ame, mas Ele quer também que você o sirva de todo o coração. Amar e servir de todo o coração. O que é isso, irmão? Entenda uma coisa. Não dá para separar essas duas coisas. Servir a Deus e amar a Deus. Ou você ama a Deus. Se você ama a Deus, você o serve. Se você serve a Deus, você o ama. Não tem como você separar essas duas coisas, porque elas são separadas. Não dá para separar. Quem ama a Deus, serve a Deus. Quem serve a Deus, ama a Deus. Amém? Lá em Mateus 22, 36, o Senhor um dia chegou, alguém perguntou para Cristo, Mateus 22, verso 36, mestre, qual é o grande mandamento? Sabe o que Cristo disse? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro mandamento. Bem? O segundo é amar ao próximo a ti mesmo. E Cristo diz: desses dois depende toda a lei. Bem? Amar ao Senhor de todo o coração é dever nosso. É prazer para quem serve ao Senhor amá-lo de todo o coração. Agora, irmãos, eu te pergunto: o que é amar a Deus? É demonstrar. A gente demonstra que a gente ama a Deus obedecendo a Ele. Quem ama obedece, quem ama serve. Não dá para você falar que ama a sua esposa, mas não tem comprometimento com ela. Quando a gente vai falar sobre um casal, a gente fala sobre as 5 linguagens do amor. Né? Para muitos, tem mulher que gosta de ouvir marido falando, mas tem outras que a linguagem que ela sabe é fazer alguma coisa. Você vai ter que fazer algo. Ela está precisando de ajuda, você vai ter que ajudar ela. Você está mostrando que ama ela. O Senhor sabe que a gente o ama quando a gente está trabalhando. Lembra o que Tiago diz a respeito da fé? Tu tens fé e tem obras. E estava lá no debate entre a fé e as obras. Tiago fala assim: olha, me mostra a tua fé sem obra, e eu, pelas minhas obras, vou mostrar a minha fé. O que são obras? Obra é ação. Você precisa, as suas atitudes tem que ser atitude que agrada a Deus. As suas atitudes, as suas ações devem ser condizentes com aquilo que você lê na Bíblia. Agora,
diferente a nossa atitude. Cristo disse: se te bater uma face, uma braço, não volta a outra. Um dia Cristo disse assim, Mateus 5,17: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, eu vim cumprir. Irmãos, olha, tudo que está na Bíblia, não tem nada que é ultrapassado. É o livro mais atual que existe. Por isso que a Bíblia diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A palavra do Senhor se renova. Há muitos mandamentos que foram dados na época de Moisés que valem até hoje. Pastor, eu não estou na época da lei mais. Nós estamos na época da lei? Não. Mas eu posso cobiçar o meu próximo? Só assim ou não? Não. É um dos últimos mandamentos. Não cobiçarás o último, né? Não matarás, não roubarás. Posso matar, posso roubar? Então ele está valendo, né? Então o que foi abolido? Só a lei cerimonial. Hebreus 10: entremos, pois, na presença de Deus, confiadamente, pelo novo e vivo que Ele caminho que Ele nos consagrou, isso é pelo seu sangue. Agora eu entro pelo sangue de Cristo. Todo dia o véu se rasgou, não tem mais separação. Você, quando ora, você pode entrar na presença de Deus. Quando você ajoelha de todo o coração, quando você eleva seu pensamento a Deus, de todo o coração você entra na presença de Deus e Ele te escuta e te responde na hora certa. Eu gosto, irmãos, que muitas pessoas falam, por exemplo, dízimo é coisa da lei, mas eu te garanto, eu quero te fazer um desafio. Passa a ser dizimista 1 ou 2 meses e veja a diferença do seu comportamento, da sua comunhão com Deus. Veja a diferença na sua comunhão com o Senhor. Não estou falando só de prosperidade. Lá em Malaquias está escrito: eu vou abrir a janela dos céus, derramar uma bênção sem medida, eu vou repreender o devorador. Tudo isso é verdade. O devorador não se repreende com oração, repreende com fidelidade. Mas eu preciso entender que quando eu sou fiel ao Senhor, quando eu tenho prazer em adorar o meu Deus, orar, cantar, louvar, viver a minha vida diante de Deus, das pessoas, de que adianta você falar bem na igreja, cantar, orar, vir frequentar a casa de Deus, se em casa está brigando, xingando a esposa, o marido e os filhos? De que adianta? Não adianta. Então eu preciso entender que eu preciso de ética na minha vida. Sabe o que significa a palavra ética? É uma palavra que você ouve muito aí na política, né? Os políticos falam muito em ética, muitos deles não vivem, independentemente de qual político seja. A palavra ética, ela vem de uma... A palavra ética significa moralidade. Demonstra o caráter moral da pessoa. O conceito da ética surgiu lá na Grécia Antiga, durante o 5º século a.C. Os pensadores gregos refletiam sobre as regras do convívio, do convívio um com o outro, e criou mais ou menos o que é ética. Ética é a investigação sobre o que é bom e a capacidade de distinguir entre o bom e o mau comportamento. Isso aqui é ética. A ética é a investigação sobre o que é bom e a capacidade de distinguir entre o bom e o mau comportamento. Isso é a definição grega para ética. E o cristão, olha só, irmão, você que serve a Deus, você que está na igreja, você que tem compromisso com o Senhor, deve viver uma vida ética e saber que o que é bom para você é bom para o outro, o que não é bom para você não é bom para o outro. Isso vale para cada um de nós. Você tem que saber o que é certo e o que é errado.
Porque se Paulo diz que eu preciso, o apóstolo Pedro, vamos pegar o apóstolo Pedro. Olha, irmão, na 1 Pedro 2. Irmãos, não vos amoldeis às paixões que tinham antes na vossa ignorância. Eu não posso me amoldar às paixões que eu tinha antes. Mas eu devo viver uma vida santa, irrepreensível, porque naquilo que eles falam mal de nós, como malfeitores, eles vão ver as nossas obras e vai glorificar o Senhor. Quando começar a falar de você, vai olhar para você não. Aquele rapaz é diferente, aquela moça é diferente, aquela senhora é diferente, aquele irmão é diferente. Porque ele procura levar uma vida santa. Ele procura viver uma vida de santidade, de separação. Quando a Bíblia diz que o Senhor nos chamou para ser santo, como diz aqui, que ames ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardar os seus mandamentos, os seus estatutos, que hoje te ordeno. Aí você vai estar guardando, você vai estar se separando. Você está se santificando. A Bíblia diz 1 Pedro 5:15: como é santo aquele que nos chamou, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Você prova que é santo na maneira de viver. Comprou, paga. Tratou, cumpre. Você não é obrigado a tratar com ninguém, mas se tratar é bom cumprir. Ah, pastor, isso não dá para cumprir. Tem uma coisinha chamada aviso, olha, meu, por isso, e vai dar certo. Amém? Não se define uma pessoa não se dá para saber que uma pessoa é santa pela quantidade de oração que ela faz. Não é pelo quantas horas que ela ora. Não é. A oração é sua comunhão com o Senhor. Mede uma pessoa o nível de santidade dela pelo comportamento dela, pelas atitudes que ela tem. A sua maneira de tratar o próximo. Dá para saber a maneira de, se o irmão e a irmã leva uma vida santa, pela maneira que ela trata o marido, pela maneira que trata a esposa, pela maneira que trata os filhos, pela maneira do seu comportamento no seu trabalho. E nós temos muitos motivos para cumprir as exigências do Senhor, mas nenhum deles é melhor que João 14. Nenhum é melhor. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou ter dito, eu vou preparar um lugar. E quando eu for e preparar esse lugar, eu voltarei e tomarei vós para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu não queria, você não quer estar ao lado de Cristo? Eu vejo as pessoas tão preocupadas. Tem determinados tipos de igreja que falam que vão morar no céu, outros que moram na terra. E os justos chegaram na terra e salvam. A Jerusalém que desce do céu. Eu prefiro ficar em João 14. Aonde eu estiver, disse Cristo, você vai estar. Eu quero estar ao lado dele, eu quero estar com ele, porque a promessa dele, não se turbe o vosso coração, não se preocupe, tem um lugar melhor para você, irmãos, tem um lugar melhor para a sua família. Deus quer abençoar o seu lar, a sua família, mas para isso você tem que cumprir o que Deus está pedindo de você. Ele quer que você tenha uma vida de oração melhor, ele quer que você tenha uma vida de leitura bíblica melhor, ele quer que você passe a ler a Bíblia. Ele quer que você passe a se preocupar com as suas ações perante os outros. Ah, eu faço o que eu quero. Não, nós não podemos fazer o que nós queremos, não. Eu fazia o que eu queria quando eu estava no mundo, quando eu não servia a Deus. Agora eu sirvo ao Senhor, eu não faço o que eu quero. Paulo diz: maldito o homem que eu sou. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu quero acabo fazendo. Então preciso entender que enquanto na carne nós temos isso. Ser livre é você falar: eu posso fazer, mas eu não faço mais, porque eu agora sou servo de Deus. Eu sirvo ao Senhor. Eu sirvo ao Senhor e agora eu preciso fazer a sua vontade.
Como tem gente, irmão, que serve a Deus, mas ele só quer fazer a sua vontade. Ele não consegue fazer a vontade de Deus. Ele não consegue fazer a vontade do próximo. Ele não consegue agradar ninguém, só quer agradar a si mesmo. Irmão, se você quer agradar somente você, conselho que eu te dou: compre uma casa, aluga um quarto, não case nunca, não casa nunca, morra solteiro, porque se você casar, você vai ter que fazer a vontade do outro. Você tem que pôr a sua esposa em primeiro lugar, você tem que pôr seu marido em primeiro lugar, você vai ter que pôr os filhos de vez em quando em primeiro lugar. É de vez em quando só. Pai com o filho em primeiro lugar em tudo, está cometendo erro, está criando um problema muito grande na sua vida. Primeiro lugar na minha casa sempre foi a minha esposa, nunca foi meus filhos. Sempre foi a minha esposa, nunca foi meus filhos. E o mesmo vale para a minha esposa. Então, se você quer fazer só a sua vontade, meu irmão, minha irmã, aqui não é o lugar certo. Aqui é o lugar para a gente fazer a vontade de Deus. Porque eu sei o que é para mim melhor. Já viu o que a Bíblia diz lá em Daniel capítulo 10, versículo 12? Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os teus caminhos. Deuteronômio 10, 12, né? Falei Daniel, Deuteronômio. E sirvas ao Senhor teu Deus com todo o coração e a tua alma. Deus quer apenas isso de você. Deus quer que você o ame de todo o coração, que você ame os seus caminhos com prazer, que você viva uma vida que agrada a Ele, porque quando eu faço isso, Ele quer o melhor para mim. Porque a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se parte facilmente. Ou seja, um casal, uma família que tem Deus no meio, é um lar que não vai ser destruído pelo diabo. Um lar que o Senhor faz parte, um lar que o marido e a mulher se ajoelham para orar, sempre é um lar que o diabo não tem domínio. Um lar onde um casal, um ama o outro, e um respeita o outro, e um zela pela fé do outro, é um lar abençoado. Você tem que cumprir as exigências do Senhor no seu casamento, no seu lar e na sua família. Vamos ficar em pé. Eu não sei qual é o seu problema hoje, mas eu sei o seguinte, irmão: Deus é um Deus de misericórdia, de bondade, é um Deus que ama. Sabe o que João disse quando ele estava bem velho já? Um homem idoso, lá em 1 João capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: ó, se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos mentindo, e a verdade não está em nós não. Verso 9, ele diz: mas se confessar o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a impureza, toda mancha nos limpar. Você só vai ter uma vida abençoada, como eu falei no começo, se você fizer como aquela criança, conservar Jesus no seu coração. Você vai ter vitória, vai. Sabe por que José venceu lá no Egito? Porque quando eles tiraram a capa dele, ele lançou ele na cisterna, seus irmãos, por inveja, queria matá-lo. Um dos irmãos não deixou, vamos vender ele, é melhor que matá-lo. Vendeu ele como escravo. E ele foi só com a roupa de baixo, de lá da terra de Canaã até o Egito. Ele foi praticamente sem roupa, ele foi sem família, sem dinheiro, sem nada, mas ele foi com a fé no coração. Que ele aprendeu em casa, ele não jogou fora. Lembrando que naquela época não tinha igreja, não tinha Moisés para ensinar, ele viveu antes dos patriarcas. Então, com quem ele aprendeu a ser fiel a Deus? O pai e a mãe. O pai e a mãe é o melhor professor que tem em casa para o seu filho. Para o seu filho servir a Deus, tem que ter um pai que ama a Deus, uma esposa que ama a Deus. Para que seu filho tenha um casamento abençoado, o seu casamento tem que ser abençoado. Então, José venceu, sabe por quê?
Porque ele conservou no seu coração tudo aquilo que Deus colocou no seu coração através do pai e da mãe, que é Abraão, aliás, que eram seus pais, Jacó e a sua mãe. Aí ele realmente foi abençoado. Sabe por quê? Porque ele manteve a fé viva. Lá na casa de Potifar, lá na prisão, lá no palácio, governando o Egito, ele manteve a fé viva, mesmo estando vivendo como egípcio, ele mantinha o temor do Senhor. Por que eu sei que ele mantinha o temor? Porque Deus abençoava tudo que ele fazia. Quando Deus abençoa alguém, tudo que ele faz, é porque Deus é com ele. Amém. Vem, vamos louvar o Senhor.